Será que começou? Sim, gravando. Clec. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Olá, eu sou Janaína Meliman. Eu, Giovana Lobianco. E eu, Nicole Fiuzi. E essa é a primeira temporada do nosso podcast DLF. Lindas, maravilhosas, cheirosas. E agora, hoje está muito chique, gente. Presta atenção. A gente está na cama, vocês estão na cama com 3 mulheres maravilhosas. Quer presente melhor do que esse? Tem não. Tem não, que agora vai todas as intimidades. Então, gente, hoje está todo mundo exausta, né? Essa correria do final de ano, de pandemia, de trabalho e de 1 milhão de profissões, né? Porque a gente não faz uma coisa só. A gente trabalha dentro de casa, a gente trabalha fora de casa, a gente trabalha com amigos, a gente vai fazendo projetos e projetos e projetos. E hoje a gente falou, vamos para a cama. A gente precisa deitar na cama. Vamos jogar a realidade. Está todo mundo uma bagaceira. Exatamente. Antes de começar a gravar, eu deitei um pouquinho e aí eu dormi. Aí eu acordei no laço com a Nicole gritando no meu ouvido. Vocês precisam ouvir o áudio da Nicole, porque é assim, a força bruta. Giovana deitada estava, continua. Porque a pessoa é professora, a gente compreende. Gente, professora em novembro. Professora em novembro só quer paz. Mas só férias, só pensa em férias. Eu penso em férias. Já dá preguiça só de pensar nas provas que eu tenho para corrigir semana que vem. Uhum. É isso. Eu sou uma mãe que enfrentou mais um ano de aula online e só quem é mãe e passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Não foi fácil. Não foi fácil. E ainda a gente... uma coisa que a gente estava falando, né, meninas, que assim... Uma coisa, fato, o capitalismo, ele acaba com a gente, né? Não tem jeito, assim. E aí a gente está tendo que sair da pandemia sem ter tido tempo para descansar e voltar à vida ainda mais corrida, só que agora a gente ainda tem a vida social que está voltando, isso é bom, mas isso cansa também. E aí o que a gente estava falando também mais cedo, porque, por exemplo, eu trabalho home office. A gente trabalhando home office, a gente trabalha muito mais, porque aí você não para. Então, vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando e aí eu levanto, vou para descansar, eu vou colocar roupa para bater na máquina. Aí, no outro momento que eu levanto, eu vou fazer comida. Ou seja, você realmente não descansa em momento algum. Então, chega esse horário, por exemplo, eu estou pilhada, porque... Coitada da Tati. Aí, Você não quer contar para os nossos ouvintes, não? Segredo. É segredo, a Nicole está guardando um segredo. As 7 chaves. As 7 chaves, deixa ela. E qual era outra coisa que a gente tinha falado? E da questão de que a gente tem que trabalhar muito para poder dar conta das contas, que está tudo muito caro, muito dispendioso. E assim, a gente percebe, né? Acho que vocês em casa também devem perceber isso, porque não tem como. O dinheiro é um só, mas as coisas são muito caras, então é uma luta, né? Que a gente faz uma coisa e faz outra, uma forma de complementar a renda. Mas aí o dia de 24 horas fica curto, né? E aí a gente vai entrando num cansaço que não tem jeito. Olha, porque chega um final de ano, é o ano inteiro de muito trabalho, muito esforço e tentando, de alguma forma, tomar um rumo, sabe? Tipo, eu que trabalho com cultura, eu fiquei todo esse tempo da pandemia praticamente sem trabalho. Então, agora que está aparecendo, aí não pode dizer não. Quer dobrar contrato? Dobra, vamos, porque tem que pagar a conta. E aí você vai tendo que acumular um monte de coisa. E a gente só quer o quê? Praia. A gente só quer... Exatamente. Sambinha. Sambinha. Essa nossa colega Gi, ela é pé de samba mesmo, sabe? Então, assim, ela se puder emendar o samba, ela emenda. De segunda em segunda. Exatamente. Tem coisa melhor nessa vida?
Bem, eu Então, pensei, e mas aí... é tudo. Tem outras coisas Tem, também, tem. mas tudo bem. E aí, assim, é importante a gente Ai, perceber também que eu estava lendo até uns tempos atrás que está existindo uma cobrança também de se ter um descanso. Uma cobrança assim. Então, eu tenho um final de semana, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a gente Então, precisa descansar do descanso. exatamente. A gente não para, né? A gente vai emendando. Então, vamos para fazer não sei o quê, vamos viajar. Não, é feriado, a gente tem que viajar, a gente tem que fazer isso. A gente se impôs muitas coisas, talvez por tanto tempo de pandemia, tanto tempo, né, sendo isolados fisicamente. E isso agora talvez tenha entrado num boom das pessoas querendo fazer tudo, né? Então, você quer trabalhar, se dedicar ao trabalho, você quer estudar, e você quer também sair o final de semana. Só que o corpo é um só, a mente é uma só, né? E aí começam a aparecer questões de problema de sim. saúde mesmo. O corpo sente, a mente. Eu sempre falo isso assim, que eu, quando estou muito cansada, eu fico deprimida, real, né? Então, Sim, assim, é muito comum eu ter crise de choro, por quê? Porque tá tá cansado. triste, eu tô cansada. Criança a gente vê logo, né? Faz birra, já É sabe que isso, eu tenho já tá esse na lado ainda, cama. criança. Não, mas a gente tem, Todo mundo porque tem. todo mundo tem. E assim, é como a gente estava falando, né? Estamos passando pelo segundo ano de pandemia. Todos nós temos nossos problemas pessoais, nossas batalhas pessoais, mas também estamos vivenciando uma coletiva. E eu acho que isso tudo levou uma exaustão, né, mental, porque o emocional foi muito abalado ao longo desses 2 anos, né, muitas perdas, muito de todas as formas, né, Tensão também, com medo, a gente ficou o neurótica, medo, né? a Passar álcool em gel, ansiedade, lava, sim, compra, né? o medo, a ansiedade, enfim, Eu né. parei de lavar compra, vocês ainda lavam? Olha, vou ser sincera, eu nunca lavei na minha vida, nem Nossa, eu jogo álcool até na alma. Eu não, eu quase bebo eu álcool. eu tirava tudo da sacola, né, e guardava, assim, lavava, frutas e legumes, aí deixava de molho, essas coisas com cloro e tal, mas hoje eu tenho uma amiga que foi lavar o pacote de papel higiênico, botou no cloro e aí molhou o papel. Eu falei: "Gente, não, calma, não é assim também". Então, Eu tinha, O assim, tipo de coisa que eu precisa faria. ter. gente, não, nunca lavei uma compra, eu vou ser sincera, eu nunca lavei uma compra, porque eu nunca tive Eu lavei paciência. Eu tinha um até meio alquinho desse sem ano. vergonha que eu borrifava assim, tchu-tchu-tchu, mas isso só durou uma semana também, porque eu não tinha paciência. Mas o cuidado eu tenho até hoje com roupa, sapato, né, de chegar em casa, limpar o sapato deixar o sapato na porta, trocar de roupa, tomar banho, essas coisas sim, mas com as compras não. A minha mãe, eu fui ensinada, né, a lavar tudo. A minha Muito mãe, antes de quando pandemia, chegava né? do supermercado, a gente abria tudo, se tivesse latinha, qualquer tipo de lata, os saquinhos, tudo a gente tinha que limpar e organizar certinho na despensa. Então, isso já é um hábito. É, Então, é. não ficou diferente. Eu já tive esse hábito, eu lavava latinha e tal, mas A hoje em latinha eu dia ainda lavo, porque eu ainda acredito naquela história do da pai do Daniela leptospirose. Sararigo, lembra? Não, eu Dizem que não isso é acho fake que news, eu tem não um sei se é. risco não, mas eu vou ser honesta que eu não tenho esse cuidado não. Depois de passar o carnaval bebendo latinha de isopor, comer salsichão, essas coisas na rua, a gente cria esporte, né. Aqui no Rio tem o famoso mate, né, da praia, Aham. dos meninos que vêm naqueles latões, né. E aí eu tenho um amigo que falava assim: "Minha filha só vai tomar esse mate quando ela tiver uns 12 anos, que aí já tem anticorpos". Aí tudo bem, porque tem também essas lendas, né, de que água é essa que eles usam no mate, enfim.
Mas a gente toma mate e ninguém nunca morreu, que eu saiba, de De tomar mate. mate. O mate não mata. Tá todo mundo felizão com as bactérias. Acho que a gente tem A anticorpos. gente não sabe também, né? Porque tem pessoas que são higiênicas também, né? Na forma Sim, de claro, em preparar. qualquer Então, lugar, né? Aí, A ó, gente isso não quer dizer tem um nada. Eu já risco, tive uma mas intoxicação alimentar e eu comi num restaurante que no era restaurante super chiquérrimo, chique. né? Pois é, é. Minha mãe também quase morreu uma vez. Foi comer frutos do mar num restaurante chiquérrimo e quase. O meu foi é, crepe, comi uma Sim, crepe. Nossa, mas assim, achei que ia morrer real. É pois é. claro que a gente toma os cuidados, viu, gente? Vocês que sim, mas estão é nos aquilo, ouvindo, a gente não tem que ter seria um equilíbrio, né? Tem que, equilíbrio. não pode entrar numa paranoia, nem ser completamente Sabe a história desleixado. Acho dos que pais que têm tudo é 3 filhos? equilíbrio. Que o primeiro filho, Hum, você vai, a chupeta cai no chão, aí você. Isso se não jogar a Ferve chupeta 10 fora, mas aí minutos. ferve e tal, não sei o quê. Aí o segundo filho caiu no chão, você pega a chupeta, lava debaixo ali da torneira. O terceiro filho você passa assim no braço, entrega. E geralmente são os mais saudáveis. É Mas é verdade. bom a gente Mas continuar tomando. isso é uma questão realmente que faz sentido, né? As crianças que ficam muito na bolha, elas tendem a ter mais a gente, eu tô problemas rindo porque alérgicos. é tudo ao contrário. O Como quê? assim? Foi ao contrário. Eu sou a mais velha, mas eu que a chupeta era mal era limpa. E a minha irmã era criada diferente, com frescura, sabe? Foi o E ela era contrário. mais nova, e meu irmão no meio, né? Ah, o do meio, ó, sempre se ferre. Eu Do sou a meio, filha do meio, eu posso dizer. Filho Ai, do meio sempre se ferra. Por isso que são as fortes. é. E aí, assim, a gente ficou pensando muito assim, a gente estava na A dúvida, né? gente saiu totalmente do tema, né? Muito bom. totalmente. Esse podcast está estranho. É até porque a gente está cansada, né? É, Então, a gente está na cama, então a gente está mais à vontade. E aí E a gente está tendo um papo assim, bem tranquilo, né? coisas que o cansaço faz, por exemplo. Teve um dia essa semana que eu fiquei um tempão procurando meu óculos e ele estava na minha mão. Perfeito, é isso mesmo. Já botei o controle remoto dentro da geladeira. uma vez eu estava falando Perfeito. no telefone e estava procurando meu celular. E a Bárbara está me vendo, eu segurando o celular, falando com alguém e olhando assim, ela, mãe, o que você está procurando, mãe? Aí ela regala o olho, né? Tipo, meu Deus. Mãe, aí eu falei, cadê meu celular? E a Bárbara, mãe! Tipo, o que está acontecendo? Meu Deus do céu! Outro dia ela ficou muito feliz que viu uma notícia que saiu uma vacina para Alzheimer, porque ela tem umas sérias preocupações com o meu futuro. Não, mas isso é cansaço. É Essa semana, cansado. eu deixei a geladeira aberta quase todos os dias. Quando eu vi, estava tudo pingando. Eu falei, não estou acreditando que eu deixei a geladeira aberta. Toda hora. Agora eu soco a geladeira. Que simplesmente ficou aberta, não lembrei. Isso é Eu também cansaço, gente. esqueci a panela no fogo. Ah, isso é Ah, eu já básico, isso é queimei normal, eu tanta acho. coisa, gente. Esses dias até a Carol me mandou um meme que era assim, tipo, corri achando que eu tinha esquecido a, o negócio no forno, né? Mais de 1 hora no forno. Quando cheguei lá, não tinha ligado o forno. É desse naipe. Menos mal, né? Melhor do que ter queimado tudo. E aí a gente fica também assim, eu quando saio de casa, eu saio e volto mais 2 vezes, porque eu fico achando que eu esqueci alguma coisa ligada, Isso. né? Eu também Eu acho que ferro, também dá então eu fico, ai isso, meu essa Deus, eu sensação de posso que você até, esqueceu. não, eu sei que eu desliguei, mas se eu não for voltar e olhar, eu É, fico preocupada. É uma sensação de falta, né? Porque a gente está fazendo tanta coisa. Quando a gente faz muitas coisas ao Então, mesmo tempo que a gente não presta muita atenção naquela cena, né? A gente fica com essa dúvida. E eu sou, assim, bem esquecida mesmo. eu Eu estava tenho- vendo até uma menina que eu sigo, ela, estou fazendo um curso com ela, né? Que ela deu. Agora me fugiu o nome. Como é que chama aquela doença por excesso de trabalho? Burnout? Burnout. Borno, síndrome de Borno. Ela deu e ela trabalha fazendo curso online, né? E
Porque eu estou fazendo um curso de tarô, vou virar Oh, taróloga. eu quero ser a primeira cliente. E aí ela dá o curso e tira a carta também, né? Só que ela deu pane no sistema, porque estava fazendo muita coisa, né? É isso, é uma coisa que eu estava pensando também, né? Da gente tá falando, até o próprio podcast agora, a gente hoje estava assim, a gente está muito cansado, mas vamos. Por quê? Porque tem que manter conteúdo, a gente não pode deixar a bola cair. Hoje em dia, por exemplo, não basta só, por exemplo, eu ser escritora. Eu tenho que manter, eu tenho que ser influencer, eu tenho que manter rede social, eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que divulgar. A gente faz o podcast, não é só fazer o podcast, a gente tem que fazer divulgação em todas as redes sociais, tem que subir para o YouTube, tem que ir para o Spotify, porque senão a gente não é visto. Aí, se a gente não é visto, de novo, eu, por exemplo, como escritora, quantas vezes eu já ouvi de editora, Jana, você tem que ter tantos seguidores para a gente considerar ler o teu original. Eu sei de um monte de ator, atriz, né, muito bons que não estão sendo contratados porque não tem seguidor suficiente em rede social. E aí a gente tem que ficar nessa loucura de estar produzindo. É claro que um dos motivos da gente estar gravando podcast hoje é porque a gente também se diverte, é porque a gente gosta de estar junto. Mas tem essa... Claro que tem um compromisso também, responsabilidade, porque isso não é só uma diversão, a gente está encarando isso como uma nova profissão, mas tem muito essa questão de que a gente tem que manter a dinâmica, tem que manter, né, o engajamento, palavra que eu detesto, engajamento. E tem a velha história que foi o que fez a gente começar esse caminho, né, de se a gente está sentindo isso, será que tem mais gente pensando assim, sentindo assim? Compartilhar o que a gente sente é legal para que as pessoas não se sintam sozinhas, né? Isso. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, mande seu depoimento. O que o cansaço está fazendo com você? Conta pra gente como está sendo esses últimos dias desse ano. Conta também situações inusitadas que o cansaço também faz a gente fazer. É bom, eu acho que seria legal a gente receber umas historinhas assim de situações e a gente ler, né, para cadê? Vamos lá, outro. gente, interage com a gente aí. Eu acabei de ver que hoje é dia 24 de novembro, falta um mês para o Natal. É verdade. Esse ano voou de uma forma, né, absurda. Não, acabou novembro, né? Isso para mim até é um agosto, mistério. que costuma demorar, foi rápido esse ano. Ou seja, o melhor mês do ano passou rapidinho. Ai, que vida leonina. Não, mas não é. Todo mundo fala que agosto demora. Agosto não termina nunca. Gente, agosto foi rápido, foi tudo rápido. Então, manda casos para gente de histórias, eu acho que é bem legal. Eu gosto muito de ouvir histórias, porque coisas inusitadas. Você estava tão cansado que, por exemplo, eu uma vez fui trabalhar descalço. Eu dava aula ainda numa escola, e aí eu tinha um carro, eu dirigia descalço. Simplesmente eu saí descalço. Quando eu cheguei na porta da escola, lá na garagem da escola, eu falei, e agora? Meu Deus. Eu não tinha sapato. E, por sorte, eu abri o porta-mala, tinha um sapato que eu ia doar, foi ele mesmo que eu calcei. Nossa, que sorte! Eu já fui com um sapato de cada par. Sério? Em minha defesa, eu quero dizer que eu estava grávida, e grávidas elas ficam um pouco mais lesadas. Eu já sou lesada, imagina eu grávida, que não era. Eu já botei uma meia de cada cor, mas é porque eu não achei o par mesmo. Aí eu fui pra academia. Eu falei, Bárbara, ninguém vai reparar que eu tô de meia colorida lá. Ai, mãe, claro que vai. Aí eu cheguei lá na academia e estava fazendo exame de bioimpedância. Aí eu tinha que tirar o sapato. Aí eu falei, bom, realmente, essas coisas acontecem comigo, né? Realmente, não teve como esconder que eu tinha uma meia rosa e outra azul. Mas tá bom. Eu tinha muito medo de esquecer o Davi em algum lugar. Eu tinha pavor de esquecer o Davi no carro, por exemplo. Eu ficava neurótica com aquilo. Mas acho que de tanto eu ficar paranoica, eu nunca esqueci, não. Mas eu tinha muito medo. Não tem jeito, essas coisas acontecem, né? Eu já... Uma amiga minha, ela foi trabalhar
quando saiu da escola, era professor, a gente chega no final de ano. Né? Elas são ótimas. Né? Ela saiu, cadê o carro? Cadê o carro? Roubaram o carro dela. Aí chamou a polícia, fez boletim de ocorrência e tal. Ligou para o marido, aí o marido falou assim, nossa, mas nunca aconteceu isso, né? Aí ele levou ela para casa. Quando chegou em casa, o carro estava na garagem. Naquele dia ela tinha ido de Isso aí. E aí o parou para contar para a polícia. Nossa, então, policial, eu confundi. Eu achei que eu tinha saído com o carro, gente. Eu ia dizer assim, olha, eu acho que o ladrão devolveu. Ainda estacionou na garagem. Olha, gente, eu tenho muito caso para contar de bizarrice, mas eu estou tão cansada que eu não estou lembrando. Então, gente, é isso. Conta os casos para gente. Deixa eu falar uma inusitadas. Coisa. Que eu ia falar que a gente tem uma novidade. Eu acho que a gente pode divulgar a nossa novidade do que a gente vai fazer no Instagram. Podemos! A gente vai fazer uma live. Sim! A Giovana me olhou agora, tipo, o que você vai contar? O que é a novidade? Vai fazer reunião com o Vini. A gente vai fazer uma live. Vamos fazer uma live. Queremos a participação de vocês. Inclusive, a gente quer saber o que vocês querem que a gente discuta aqui. A gente vai abrir uma caixinha de pergunta no Instagram. Sempre a gente vai deixar essa caixinha de pergunta. Então, toda sexta-feira, tá? Vai ter a perguntinha lá. Qual a sua sugestão? Então, se vocês tiverem sugestão, toda sexta-feira vai ter a caixinha, a gente vai juntando essas sugestões. E no dia da live, a gente vai responder as perguntas ou as sugestões que vocês têm, tá bom? Muito bom, ainda bem que está gravando, porque depois eu tenho que lembrar disso. E o que mais que a gente ia falar? Não sei. Que a gente é bonita, mas a gente só está cansado. Então, essas olheiras aqui, Não, e a ideia era o seguinte, gente, era não passar maquiagem mesmo, era mostrar a gente nessa bagaceira que a gente está, porque isso é ser gente, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso, a ideia é essa, né? Agora, hoje até a gente chegou até a cogitar em falar sobre esse assunto, né? Que a Patrícia Messina, que já esteve aqui, nossa amiga maravilhosa, um beijo, Paty, mandou hoje um texto do... Como que é o nome dele? Gente, que ele vai estar no Bienal. Nossa, mas está uma vergonha. Quem é profissional de podcast deve estar assim falando. Ailton Krenak. Que fala sobre a questão de que a vida é mais do que... Cadê? Quem achou aí? A vida não é para ser útil. Isso é besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição, a vida é uma dança. Só que ela não é uma dança cósmica. E a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez o foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. É isso. É porque a gente passou muito tempo sobrevivendo, né? A gente tem sobrevivido. E a ideia talvez seja por isso que a gente esteja tão cansado também. Porque a gente não foi feito para isso, né? A gente foi feito para viver. O sobreviver é um instinto natural, mas quando a gente tem que lutar para sobreviver, né? Você imagina uma presa, por exemplo, quando é como se tivesse o tempo inteiro esperando para ser atacada. Era um vírus, né? Então, o tempo inteiro ele estava ali nos rondando, a gente não sabia onde ele estava, então você ficava em estado de alerta, não relaxa nunca, né? Algumas pessoas, inclusive, não sei por que ainda não tomaram a segunda dose. Por quê?
Por favor, vão tomar vacina. Então, assim, agora que a gente está entendendo que vai passar, né? Realmente já a vacina funcionou, né? Então as coisas estão melhorando, a gente está aos poucos voltando. Aí vai dar um cansaço maior mesmo, porque hoje a gente pode dizer que nós somos sobreviventes. Isso mesmo, e viva a gente. Muito bom. A gente sobreviveu a esse podcast. É isso. Como é que é o nosso Instagram mesmo? Então vamos lá, meus amores. DLF Podcast. Tá? Entrem, quer dizer, as deusas loucas e feiticeiras. Então, DLF Podcast. Procura a gente está no Instagram, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está por tudo. Onde se assustar, tem uma deusa, ou tem uma louca, ou tem uma feiticeira, ou tem as três numa só. E as três cansadas, mas estamos aqui, Vivas e lindas! É isso, pessoal. Desculpa o cansaço, mas é isso aí. Foi um prazer recebê-los em nossa cama. Beijo. Beijo. Beijo.